Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo Machado e esse aqui é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, curso técnico de Segurança do Trabalho do campus Natal Central. A gente está vendo aqui a disciplina de prevenção e combate a sinistros, né? E já entramos aqui na remota emergencial. Esse ambiente aqui é o meu home office aqui. Dá para ver o meu aquário ali atrás, a minha luminária de balde. E estamos transmitindo aqui no ensino remoto emergencial. E o nosso componente aqui ficou, que é semestral, ficou compactado em 10 semanas. E a gente está aqui na semana 8, tá? Hoje a gente vai continuar vendo essa questão do cálculo de tubulações para a especificação da bomba. Tá? Calcular a perda de carga das tubulações, especificar as tubulações também, diâmetro, né? E o tipo de material que a gente vai usar para poder equacionar a bomba, se for necessário, a bomba, né? O uso de uma bomba. Tá? Então, vamos lá, deixa eu projetar aqui o PowerPoint. Deixa eu compartilhar aqui a tela do PowerPoint, que é o slide da aula passada, tá? Só vamos dar uma relembrada aqui antes de entrar na planilha de cálculo. Os slides da aula passada, para a gente fixar aqui esses parâmetros de projeto, tá? Vou abrir aí para vocês. Estão me ouvindo bem? Alguém fala aí no chat se está recebendo bem a transmissão. Estava falando em transmissão, né? Eu estava agora vendo um aplicativo que permite que a gente clique nas rádios no mundo todo, sabe? Rádio FM. Ele transmite pela internet, né? É interessante, assim, eu vou ver uma rádio aqui no Japão. Aí conecta ali, você vê a música que o pessoal está tocando lá, em tempo real, né? Bem interessante, é um mapa do mundo, assim, tipo Google Earth, né? E você vai ter uns pontinhos verdes lá que são as rádios do mundo todo. Interessante a gente sair da caixinha, né? Ver uma coisa diferente do que a gente está acostumado. Então, no mesmo momento, né? Você pode ver o que está tocando lá na Arábia Saudita, em Dubai, lá na Nova Zelândia, na Austrália, também aqui no Japão, na Indonésia. E a gente vê que a cultura, claro, influencia muito, né? E a gente vai acostumando o ouvido, né? Você não entende nada do que os caras estão cantando, né? Mas é interessante ver a música como é universal, né? Então, espero que vocês também estejam aí recebendo bem o meu sinal. Estou transmitindo aqui de Nova Parnamirim, do município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E espero que esteja chegando aí em alto e bom tom. Eu até pensei em fazer um curso FIC, já vou fazer uma consulta com vocês aqui, um curso FIC de radiocomunicação para a gente fazer aqui no ensino remoto. O que vocês acham? Eu já fiz esse curso aí no Senat, mas presencial, né? A gente usa rádio amador, Walk-Talk, e fazemos até uma gincana pelo campus e tal. Mas eu estou pensando em bolar ele aqui para a gente fazer aqui pelo Meet, sabe? Aprender os códigos de rádio e os princípios aí, né, da radiocomunicação, que ainda é bem útil, viu? Como profissão do técnico de segurança aí, é bem útil, tem várias áreas aí que nem pega celular ainda, que não tem infraestrutura, né? Então a gente pode usar uma centralzinha de rádio, de rádio, né? Transmissão sem fio. Essa é só uma ideia. Vocês acham legal um curso desse? Gostariam de fazer? Entender o que é um QSL, o que é um QTH? Entender que é Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Foxtrot, o alfabeto de rádio. Bom, ninguém se manifestou, então não gostaram, não vou abrir esse curso, não. Estou vendo que não tem Ibope para a juventude. Vamos lá, vamos aqui para a nossa aula. O Matheus já disse ali que topa. Massa. É bacana vocês aprenderem aí a comunicação do rádio. Aí ainda é uma coisa meio ultrapassada, mas tem várias áreas que a gente ainda usa. Estava vendo aqui no colégio da minha filha, fui lá buscar ela mais cedo, aí a pessoa passa um rádio lá para a secretaria confirma, chama outra pessoa no corredor lá que vai buscar a menina na sala de aula e traz aqui para o pai na porta da escola, né? Então, tudo via rádio, né? Aí ele diz assim, é o terceiro E. Aí, terceiro E ou terceiro B? O terceiro...
Aí era só dizer terceiro eco, né? E aí já saberia que é o terceiro E, não confundiria. Ok, vamos lá. Então, gente, o que a gente tem que entender aqui de tubulações para poder calcular essa bomba, tá? A gente já viu na aula passada, vou passar rapidamente aqui, mas os parâmetros principais de projeto, o bombeiro vai me exigir uma vazão e uma pressão lá no hidrante, tá? Na boca do hidrante lá, quando abrir o hidrante. E eu tenho dois problemas aqui. Um deles é a cavitação, tá? Então, se eu tiver uma velocidade muito alta na entrada da bomba, eu posso conseguir ali baixar tanto essa pressão da água com essa velocidade alta, que eu vou vaporizar a água na temperatura ambiente. E aí, quando pressuriza novamente, né, no rotor da bomba, no, no perímetro do rotor da bomba, esse vapor vira uma microgotícula d'água e começa a dar o fenômeno da cavitação, que é uma erosão que dá ali no rotor. Tá? Esse é um problema. Então, a gente limita a velocidade na entrada da bomba em 2 ou 3 metros por segundo. Tá? Então, 2 metros por segundo é quando o meu reservatório é elevado, está acima da bomba, eu vou ter uma pressão também maior ali, não vou conseguir vaporizar. E 3 quando a sucção é positiva. Né? Quando eu estou... Aliás, ao contrário. 3 quando a posição é 2 quando o reservatório é inferior, né? A sucção é negativa, e 3 quando o reservatório é superior, porque aí sim eu tenho uma pressão maior na entrada da bomba, então posso ter uma velocidade um pouquinho maior. Então, 2 ou 3 metros por segundo. E na tubulação, eu tenho outros dois problemas. Um é a vibração, que pode me dar uma velocidade muito alta, isso começa a romper as conexões e os elementos de fixação dessa tubulação. E também, se essa velocidade for muito grande, quando eu aciono, abro ou fecho uma válvula, eu vou ter um fenômeno chamado golpe de Ariete. Então, na tubulação, a gente limita a velocidade a 5 metros por segundo. Anote aí, então. Quem chegou agora, está aí o formulário de presença aí no chat, tá? Então, anote aí. 2 metros por segundo na sucção, quando a sucção for negativa, quer dizer, o reservatório está abaixo da bomba. 3 metros por segundo na sucção, quando a pressão for positiva, quando o reservatório estiver acima da altura da bomba. E na tubulação, depois da bomba, claro, sempre menos do que 5 metros por segundo, tá? Então, tem que respeitar essas velocidades para não ter problema operacional. Ligo lá o meu sistema, ele funciona, mas daqui a pouco começa a dar problema, né? E para controlar essa velocidade, o que a gente faz é mudar o diâmetro, porque a vazão, ela é estipulada por norma. Eu vou ter que fornecer uma vazão. Mas para aquela vazão, se a velocidade for muito grande, a gente aumenta o diâmetro, e aí vai diminuir a velocidade para a mesma vazão. Tá? Se lembre que velocidade é a vazão dividido pela área, a área depende do diâmetro, né? Então, quanto maior a área, menor a velocidade, quanto maior o diâmetro, maior a área e menor a velocidade, consequentemente, tá? Ok? Tudo bem, quem chegou aí, tá aí o link no chat, novamente, link de chamada, tá? Aqui a cavitação, essa corrosão, a corrosão, quando a gente fala em corrosão, a gente se lembra logo daquele fenômeno de oxidação, né? Porque é a retirada do óxido, na verdade, a corrosão. Tá? Então, você pega uma barra de alumínio, aí você vai ver que ela oxida, mas não corrói. Mas é possível eu corroer, quer dizer, retirar material. No caso do alumínio, ele oxida, mas não corrói, porque ele cria uma camada de óxido que bloqueia a entrada do oxigênio para o resto do alumínio. No aço não é assim, né? O ferro, ele vai rompendo e facilitando a entrada de oxigênio e vai caindo as partículas do óxido, e aí eu vou tendo uma corrosão. Essa aí é uma erosão, tá? Então eu vou conseguir arrancar material do meu rotor sem necessariamente oxidar ele, tá? Pronto, esses vórtices a gente deve evitar também, porque ele dá muita perda de energia. Então a gente faz isso, no nosso caso a gente vai ter esse vórtice na entrada, na saída do reservatório, né, na entrada da tubulação para a bomba. Então a gente usa ali um acessório, uma conexão que vai matar esse vórtice, evitar esse vórtice. Tá? Vai diminuir a velocidade de entrada e diminuir esse vórtice, então eu tenho uma economia de energia. Mas eu tenho essa peça me dá uma perdazinha de carga também. Tá?
E as perdas de carga, vou passar isso aqui que a gente já viu aula passada. Eu tenho que garantir lá na saída do hidrante, né? Uma pressão e uma vazão que a norma me determina. Então, vou lá na IT01 para ver se eu necessito ter hidrante no meu sistema. Caso eu necessite, aí vou para a IT22 para pegar os parâmetros de projeto, que são esses parâmetros aí de pressão e vazão, e outros detalhes, né? Então, eu vou equacionar, por exemplo, quantos hidrantes eu preciso. Nesse meu prédio aqui eu vou precisar de 4. Desenho a tubulação ali na planta, depois eu vou desenhar de maneira tridimensional, né, através de um isométrico, um desenho esquemático, na perspectiva isométrica, e é com o isométrico que eu consigo medir, mensurar todos os comprimentos, quantas curvas, quantos T's, quantas válvulas eu tenho naquele trajeto, tá? E aí eu tenho que quantificar essas conexões, essa quantidade de tubo reto, a quantidade de conexões, de válvulas, em uma planilha para poder calcular o que a gente chama de perda de carga, tá? Então, está aqui a IT01, está aqui a IT22. Na IT22, são previstos aí 5 tipos de hidrantes. Já recebi a Maria Clara que está chegando aqui. Então, na IT22, chegou a Maria Clara agora, está aí o chat, o formulário aí no chat, formulário de chamada. A IT22, que é a IT do projeto de hidrantes e também de sprinkler, ela prevê 5 tipos de hidrante. O hidrante número 1 é o mangotinho, o hidrante número 2 é o mais tradicional, para risco leve, tá? O hidrante número 5 é o mais parrudante, tem que ter 2 saídas, tá? E tem que ter uma vazão, uma pressão bem maior. Essas 2 últimas colunas aqui, tá ruim de vocês lerem, mas é vazão e pressão. Então, o tipo 2 que a gente está calculando hoje, vai calcular hoje, ó, 150 litros por minuto e 30 metros de coluna d'água de pressão. Ó, o hidrante número 5, 600 litros por minuto, 4 vezes mais, né, de vazão, e 60 metros de coluna d'água, o dobro da pressão do hidrante número 2. Então, é o hidrante mais parrudo. É claro que onde é que eu vou saber se o meu hidrante é tipo 2, tipo 3, tipo 5? Uma norma, né? Porque quando eu classifico a minha edificação, lá vai me dizer, lá na IT22 vai dizer qual é o hidrante que eu preciso para aquele meu tipo de edificação. Então, quanto maior o risco, mais água e mais pressão eu tenho que ter no meu hidrante, tá? Porque quanto maior o risco, maior a quantidade de combustíveis, a carga incêndio, né? Então, eu preciso de maior volume de água e maior pressão para conseguir fornecer esse volume na quantidade, no tempo certo ali, para conseguir apagar, né, o fogo, no princípio de incêndio, nessa carga de incêndio, tá? Esse é um mangotinho, e aqui a gente viu essas equações, vimos a perda de carga, né? Então, como é o método aqui, ó? A gente vai transformar a minha tubulação tem conexões, né, derivações, que a gente chama assim, T, curva, válvulas, né? E eu consigo, através da parte empírica, né, de experimentos que o fabricante determina, eu consigo saber, através de uma tabela lá, quantos metros de tubo equivalem a essa perda de carga, essa perda de pressão que cada conexão me dá. Por exemplo, ali, um, uma válvula de pé, por exemplo, ela me dá 20 metros de perda. É o equivalente a eu tirar essa válvula e botar 20 metros de tubo ali reto, vai me dar a mesma perda por atrito, né? Essa perda, entenda aí que é tipo uma drenagem da energia. Então, essa pressão que eu tenho ali vai ser transformada em outra forma de energia. Tá? Por exemplo, vibração, ruído, temperatura. Então, não é que a energia some, não, ela só é transformada em outra coisa. E isso é um problema, porque lá na ponta do hidrante não vai ter a pressão que eu preciso. Então, para compensar isso, a gente vai calcular essa perda e adicionar essa perda aí na potência da bomba, tá? Se for necessário uma bomba. Se não for necessário uma bomba, o meu cálculo ali vai dizer que a potência da bomba é zero, porque eu já tenho força da gravidade suficiente para me suprir aquela pressão desejada lá, tá? Por exemplo, na casa de vocês, sim, a Emily está perguntando aqui qual é a finalidade do reservatório de Scorpa.
Pronto, um dos problemas das bombas é, como é uma bomba centrífuga, se entrar ar ali naquele rotor, ela não consegue bombear, fica trabalhando a vazio ali e não consegue bombear. Então, a escorva é você completar esse vazio ali com água. Então, quando a minha bomba está acima do nível do reservatório, ela não vai estar cheia d'água, né? É muito comum a água descer para o reservatório. Apesar de eu ter lá uma válvula de pé para evitar que ela desça, mas ela pode descer. Então, a gente usa um pequeno reservatório acima da bomba para manter ela sempre cheia d'água, né? E quando a bomba está abaixo do reservatório, é outra solução também, a gente cavar uma casa de máquina que fique abaixo do nível do reservatório, aí essa bomba já está afogada, ela já está sempre cheia d'água, porque ela está abaixo do nível do reservatório. Aí não precisa desse reservatório de escorva, né? Escorva. Muito bem, então, vamos lá, voltar para a apresentação. Então, eu tenho que calcular essa perda de carga, e a gente vai calcular para os dois hidrantes menos favoráveis. É o que a norma me pede, a IT22, tá? Então, quais são os hidrantes mais desfavoráveis ou menos favoráveis? São aqueles que têm a maior perda de carga, os que estão mais distantes da bomba, os que têm, onde a água tem que fazer mais curva, passar por mais derivações para chegar neles. E se a gente calcular para esses dois, todos os outros vão ter uma situação melhor, né? Se esses aí já estiverem bem, todos os outros vão estar um pouquinho melhor do que bem, né? Por isso que a gente usa dois. E por que dois? Aí é um critério de norma. Se assume na norma que o sistema é para um princípio de incêndio, e os princípios de incêndio não são assim simultâneos, né? Não iniciam em todas as partes da empresa. A não ser que aconteça um cataclismo, um atentado terrorista, cair um meteoro em cima da empresa, tá? E aí eu vou precisar acionar em mais de 2 pontos ao mesmo tempo, né? Mas aí a norma também vai pedir o sprinkler, o sistema de sprinkler, que aí tem mais pontos de acionamento, além do hidrante, né? Quando o risco é maior, né? Tá? A gente usa essa equação de Hazen-Williams para calcular a perda de carga. Esses fatores aí, ó, vazão, o C, o coeficiente de atrito, o D é o diâmetro, tá? E depois a gente multiplica esse J aí que a gente calculou com a equação pelo comprimento total da tubulação, e aí eu vou ter a perda de carga, a perda de energia. Não se preocupe em jogar isso numa calculadora não, porque a gente tem uma planilha do Excel aqui, onde já está programada essa equação, a gente vai jogar os valores ali, ele vai calcular para a gente, tá? Permitir a Michelle que chegou agora. Vamos avançando aqui, a gente está revisando a aula passada, tá? Aí o Hazen-Williams. E esse coeficiente C aí, que é o fator C do Hazen e do Williams aí, dessa dupla dinâmica aí, ele varia de cada material, tá? Ele tem a ver com a rugosidade do material. Para o aço galvanizado, que é o que a gente vai usar nas nossas tubulações para prevenir a corrosão, 120 é esse fator C. E as conexões, dependendo do seu diâmetro nominal, cada uma vai me dar uma perda, e essa perda ela é fornecida pelos fabricantes dessas conexões, que eles fazem esses ensaios, esses testes em laboratório e determinam essa perda. E também para os atuadores, né, as válvulas, os retentores aí, cada um também tem a sua perda em função do diâmetro. Essa primeira coluna ali é o diâmetro, então a gente cruza o diâmetro pelo tipo de componente e eu tenho lá a perda de carga. Por exemplo, aqui o registro de globo angular, ó, todo aberto, para 2 polegadas, vai me dar 8,5 metros de coluna d'água, metros aqui de perda, né? O equivalente a 8,5 metros de tubulação linear. Tá, então aqui está o nosso sistema tradicional, verticalzinho aqui, a água desce, vai para o hidrante de recalque, né? E nesse caso, os dois hidrantes menos favoráveis são esses aqui de baixo, se eu instalar a bomba. Se eu não tiver bomba, os dois menos favoráveis são esses aqui, porque são os dois que têm menos pressão, ó, tem menos coluna d'água. Mas se eu instalar a bomba aqui, agora os hidrantes que vão estar mais distantes da bomba é que vão ser os menos favoráveis, então esses dois aqui. Então tem que escolher esse H1 e esse H2, tá? Hidrante 1 e hidrante 2, aqui tem umas válvulas. Deixa eu passar aqui, bombas, né? O rotor da bomba. Isso tudo da aula passada, né?
que a nossa bomba centrífuga. E os passos para esse cálculo, primeiro, eu determinar os dois hidrantes menos favoráveis, o H1 e o H2, vão ter esses nomes aí. Determinar esse ponto de divisão do fluxo, o ponto A, que é onde vai abrir para os dois hidrantes menos favoráveis, né? Vai distribuir a água para esses dois hidrantes, ali é o ponto A. Ele fica imediatamente antes da derivação, tá? Que distribui essa água para os dois hidrantes. Vou determinar a vazão necessária, eu já tenho essa vazão, né? Já tem essa vazão pela norma lá. Nosso caso aqui de hoje vai ser 150 litros por minuto. E aí, com o diâmetro da tubulação que eu vou determinar, aí eu vou saber a velocidade da água no tubo. Daí eu tenho que cuidar para ela não passar de 5 metros por segundo, para não ter vibração, não ter golpe de ariete. Vai se passar, professor, aí eu aumento o diâmetro da tubulação. No mínimo, essa tubulação tem que ter 50 milímetros, 2 polegadas, tá? E se a gente puder, a gente usa esse mínimo, se não, a gente usa um pouquinho maior para regular a velocidade. Ok, vamos lá. Depois eu vou somar os comprimentos do tubo e de derivações e calcular essa perda de carga pelo Hazen-Williams aí na planilha, tá? E finalmente, com esse cálculo, com essa soma de todas essas perdas de carga, eu vou poder saber qual bomba comprar. Qual bomba vai ser necessária para que lá no hidrante mais desfavorável lá, tenha a pressão necessária, nesse caso aí, 30 metros de coluna d'água para o hidrante tipo 2. Né? Ok, então, aqui, ó, num esquema como esse, é um reservatório elevado, tem lá em cima uma válvula de retenção, tem ali embaixo uma AVG, uma válvula de gaveta, 12 metros de altura. Essa bomba está afogada, não vai precisar de reservatório de escorva. A própria reserva de incêndio já é o reservatório de escorva dela. E eu tenho somente 2 hidrantes, então está muito fácil. Esses dois são os 2 hidrantes mais desfavoráveis. E aí, o que eu tenho? Onde é que vai ser o ponto A? Vai ser ali, está meio pequenininho, né? Mas vai ser aqui, ó, um pouquinho antes de onde divide a água, para esse hidrante. Então, e aqui ainda termina no hidrante de recálculo. Aí eu começo de trás para frente, pego o H1, calculo a perda de carga do H1 até o ponto A. Depois, o outro trecho do H2 até o ponto A. Depois do ponto A até a bomba. E depois da bomba até a RTI. Tá? Nesse caso aqui, a pressão da bomba, como aqui eu preciso ter 30 metros de coluna d'água no hidrante 1 e no hidrante 2, essa bomba vai ser um pouquinho mais de 30, porque ela tem que compensar a perda de carga, né, o atrito aqui. Mas talvez não precise ser mais do que 30, porque eu também tenho a gravidade aqui a meu favor. Talvez vá dar uma bomba aí de 20 cavalos, eu já tenho essa altura de 12 metros aqui, isso vai somar na potência da bomba, porque aqui já tem energia essa água elevada. Então, para saber disso, né, não ficar aí chutando, que técnico não chuta, técnico calcula, quando não consegue calcular, ele estima, mas não chuta, tá? A estimativa é um chute com maior chance de acerto, mas a gente não diz que chuta. Ok, a gente atira mais próximo do alvo possível. Aqui, ó, a primeira linha da minha planilha, já mostrou na aula passada, né? É esse trecho, então, do hidrante 1 até o ponto A. E eu tenho que saber se as minhas conexões, o que causa muita dúvida aqui é o T, né? Porque o mesmo T, ele pode ser de saída lateral ou de passagem direta. Quando é passagem direta, ele tem uma perda de carga menor. Quando a água tem que fazer a curva, quando a saída é lateral, ele aí tem uma perda de carga maior, como a gente vê aí, ó, T de passagem lateral, 3,4 metros de perda de carga. Seria equivalente eu substituir ele por 3,4 metros de tubo reto. E o T de passagem direta é só 40 centímetros, 0,4 metros. Tá? Então, quanto mais a água fizer curva, mais perda de energia eu vou ter, né? Mais desperdício eu vou ter. Então, a gente tem que tentar fazer o troço ser reto, né? O meu sogro aqui é taxista, né? Então, ele gosta de fazer esses atalhos de taxista, né?
ele fica brincando comigo, que às vezes eu pego o caminho mais longo, né? Tu só pega o caminho mais longo? É porque eu gosto de andar reto, porque gasta menos energia, eu troco menos marcha, acelero, desacelero, freio menos, então é mais longe, mas eu gasto menos gasolina. É nada, é não sei o quê. Aí adora pegar uns atalhos aí por calçamento, onde tem bastante quebra-mola, bastante coisa para ter a sensação de que chegou mais rápido, né? E fez um caminho mais curto, né? Mas um caminho mais curto, onde eu tenho que gastar mais energia, nem sempre é muito vantajoso, né? Tá? Então fica aí uma lição de vida, né? Nem sempre é o atalho que vai me dar a vantagem. Tá? Se tiver um atalho que seja vantajoso, pegue o atalho, tá? Também não seja aí preciosista, né? Não fique aí querendo sofrer só porque o professor Ricardo disse que o caminho é longo, tem que carregar uma cruz para poder merecer. Não, se tiver um atalho que for viável, que gaste menos energia, use. Tá? Mas a gente primeiro faz uma análise, dá uma pensada, né? Se esse atalho realmente é bom ou é ruim para minha vida. Nesse caso aqui, para meu projeto. Tá? Então, já vou chegar lá. A gente sempre observa aqui essa coluna da velocidade aqui, para ver se não passou de 5 metros por segundo na tubulação, né? E nesse caso aqui desse trecho da bomba, não, na próxima aqui, ó. Nesse trecho da bomba até o reservatório, essa última linha 4 aqui da planilha, ó, eu tenho que cuidar para ser menos de 2, se o meu reservatório for inferior, e menos de 3, se o meu reservatório for superior. Pois se não der, professor, aí eu venho aqui e aumento o diâmetro do tubo. Se eu aumentar o diâmetro, eu diminuo a velocidade, para a mesma vazão. Tá? E finalmente aqui vai dar a potência da bomba. Então, explicado tudo isso, vou botar o nosso problema de hoje, que não é nenhum desses aí, que a gente já viu na aula passada como exemplo. Desenhei um aqui no AutoCAD. É esse. Então, eu queria que vocês dessem um print aí nessa tela, porque agora eu vou abrir a planilha e não vou mais ver esse slide aí. Então, eu queria que vocês me dissessem quantos metros tem, quantos joelhos, quantas curvas, quantas válvulas tem ali no trecho, tá? Vejam aqui que nesse desenho eu já disse o que é o hidrante 1 e o que é o hidrante 2, mas eu queria que vocês pensassem nisso, se realmente são esses dois hidrantes, né? E por que o ponto A é ali? O ponto de divisão de fluxo é ali? Porque eu escolhi os dois hidrantes, né? Então, por que esse hidrante aqui não poderia ser o hidrante 2 aqui, esses dois, um pertinho do outro, tão mais fácil de calcular? Aqui, ó. Se o H1 e o H2 fosse aqui, esse ponto A era aqui, ó. Por que eu não usei esses dois? Porque olha a distância que esse aqui está, 120 metros mais 1,70 m. Ele está bem mais longe do que esse aqui, ó. E está a 35 metros, está aqui 15 mais 33 aqui, ó. Esse é um comprimento bem menor que 120, então esse hidrante, ele não é o menos favorável. Esse aqui acaba sendo o segundo mais distante. Né? Está um pouco mais distante que esse. E esse 1,7, gente, é a altura do hidrante em relação ao nível da bomba, tá? Aqui tudo está no mesmo nível. Mas se vocês se lembrarem lá da nossa aula teórica não, porque a teoria aqui se aplica, né, nosso fundamento, eu disse que a norma pede no máximo 1,5 m de altura, né? Então, como é que esse hidrante aí está da altura do professor Ricardo, 1,70 m? É porque essa tubulação está enterrada no chão, tá? Enterrada 20 centímetros. Aí o meu hidrante vai ficar 1,5 m. Certo? É uma solução para a gente não ter a tubulação aparente, não acumular poeira, né? Enterrada no chão. Então, esse é o nosso exemplo aí. Então, dê um print nessa tela. Agora eu vou parar essa apresentação. Conseguiram aí? Quem deu o print aí? Me diga aí no chat. Dê um print aí, um print screen, cola aí no Paintbrush, em algum lugar aí. Quem está com o computador, quem está com o celular, dê só um print aí da tela, que ela vai lá para a galeria de vocês. E aí vocês podem me abrir a figura quando eu perguntar. Quero saber no trecho tal quantas curvas tem. Então, deu aí, né? Conseguiram? Liga aí, alguém me avise se deu o print, pelo amor de Deus. Vamos lá.
Aí, beleza, Maria das Graças. Pronto, então vamos parar de compartilhar aqui. E agora eu vou compartilhar a planilha do Excel. Né? Aqui. Deixe-me ver se vocês já estão vendo. Sim, esperem um momento que eu vou entrar com o meu celular aqui para eu poder ver o que vocês estão vendo, tá? Só um momento. Estão me ouvindo? Muito bem, já instalei o meu celular aqui. Instalei o meu celular no meu pé aqui de 1,99, loja de produtos chineses, pé youtuber. E só que ele não está ativando a câmera, né? Não sei porquê. Sim, agora sim, está aqui a câmera. Peraí. Deixa eu botar o celular, porque a luz está ruim. Vocês me verem melhor. Estou melhor agora. Ajustar aqui. Muito bem. Vou mais pertinho para ficar mais próximo do microfone, para vocês me ouvirem agora. Estão me ouvindo bem, né? Ok. Então, essa planilha está meio pequenininha. Dá para vocês enxergar no celular? No meu celular eu consigo enxergar. Acho que vocês conseguem dar um no celular também, né? Vamos deixar assim para ver ela toda, tá? Tá ela aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho, a gente vai andando com ela. Vamos lá. Então, veja só. Trecho H1 até o trecho de 1 até o ponto de bifurcação, tá? Então, como a norma me pede no mínimo 150 por minuto de vazão e 30 metros de coluna d'água, tá? Eu tenho aqui a vazão. A pressão, veja que é uma fórmula, se vocês olharem aqui em cima, é uma fórmula. Está calculando em função da vazão, calculando a pressão em função da vazão. Aí aqui eu vou o diâmetro. A norma me diz que eu posso usar no mínimo 50 milímetros, então vamos botar 50, para a gente gastar o mínimo de dinheiro aí. Então, nesse primeiro trecho, esse dá certo, colocando 50, a gente tem que ver a velocidade. Ó. Opa, deu 1,27. Então, ok, essa velocidade não pode ser maior do que 5 metros por segundo. Ok, então, estão ouvindo? Me fala aí no chat aí. Então, né? Pronto, então vamos botar os parâmetros agora. Quem deu o print na tela aí? Qual é o comprimento real desse trecho 1? Do hidrante 1 até o A. Quem me diz lá? Eu estou vendo aqui, confirmei para mim se é 120 mais 1,7. 127, 121,7 metros? É isso? Cento e 1,7 a altura do hidrante, né? 117,7. 121,7 é o comprimento real, de tubo real. Né? Agora vamos ver o virtual. Esse comprimento virtual é a soma dos comprimentos equivalentes lá das conexões. Tá? E na minha planilha aqui embaixo, ó, eu tenho ali perda do trecho 1. Tá vendo aqui? Eu vou clicar aqui. Cadê o meu mouse? E aí? Você não consegue ver. Aqui no pé da planilha, ó, tem aqui tipo 3, tipo 4 hidrante, tipo 5. Do trecho 1. Deixa ele atualizar aí para vocês. Mudei aqui, mas não mudou. Estão me ouvindo? Parece que travou aqui. Então, gente,
aqui, cheguei aqui. Então, quantos joelhos eu tenho nesse trecho? Nenhum, porque a gente evita usar joelho, porque tem uma perda de carga muito grande. Ó. Quantas curvas tem? Tem uma. É aquela que faz a curva para subir para o hidrante lá. Uma. Quantos T's de passagem direta eu tenho? Não vou ter nenhum, eu vou ter de passagem lateral. Tá? Se vocês olharem lá no desenho, vocês vão ver que esse T vai lá para o lado direito, né? Lá para o hidrante 1, ele está fazendo uma curva no T. Então a gente vai usar aqui T de saída lateral 1. E quantas válvulas de globo angular eu tenho? Tem uma, que é o hidrante. Válvula de gaveta não tem, válvula de retenção não tem, entrada de sucção não tem. Então aqui, deixa eu tentar aqui para atualizar. Pessoal, esse alinho ali é a perda total, que seria o comprimento equivalente, né, que é a quantidade de componentes vezes as perdas. Por exemplo, a válvula de globo é 10 metros. Só tem uma, então essa coluna E é a quantidade vezes a perda de cada componente, né? Então 10 vezes 1, 10. Então 15,1. Volto lá para a minha planilha do tipo 2 lá. 15,1. Aí aqui já calculou para mim. Esse do tubo é para galvanizada, 120. Isso aqui é calculado. O que é isso aqui, ó? Esse amarelinho aqui é a relação. Deixa eu atualizar aí para vocês. Já mudei aqui no meu computador, mas não atualizando para vocês. Deixa eu chegar aí a informação. Pronto, agora sim. O que é essa elevação? É quanto que o meu hidrante, o meu ponto lá de consumo, né, ele está em relação à minha bomba. Então aqui, ó, 1,7 metros de elevação. E vencer esse 1,7 metro aí para né, a água da ponto H em relação ao hidrante. Veja, deu 38,37 a pressão amontante. O que é uma pressão amontante? A montante em direção ao monte, né? A jusante é para baixo. Então, assim, a montante é a que vem antes do meu hidrante, que é a pressão lá no ponto H. Tá? No ponto H, desculpa, no ponto A. Como a pressão no hidrante vai ter que ser 30, para compensar essa perda de carga, eu teria que ter uma pressão de 38 lá no ponto A. Então, já sei que vai perder 8 aí pelo caminho aí. Então, vai dar esse 38 aí. Então, agora vamos para a segunda linha, o outro trecho. A segunda linha é o trecho do H2. Deixa eu atualizar a tela de vocês aí, que eu já estou aqui no H2. Agora é o segundo do H2 até o ponto A. Aqui, ó. Esse que está em amarelinho aqui, ó, também tem que ter no mínimo 150 litros por minuto. Mas eu deixei em amarelo porque a gente pode ter que alterar aí para fazer uma espécie de calibração. A gente pode ter que aumentar essa vazão, porque a diferença de pressão lá para os dois hidrantes, no cálculo da pressão dos dois hidrantes, não pode ser maior do que 0,5 metro de coluna d'água, tá? Então vamos lá. Aqui também está 30,1 o hidrante. Aqui vou mudar o parâmetro para 50, está 65 ali. Vou para 50. Qual é o comprimento de trecho reto do hidrante 2 até o hidrante de recalque? Até o ponto A, desculpa. Então vamos lá. A gente tem que somar do hidrante 2. Eu tenho 1,7 metro de altura, mais 20 metros, mais 3, mais 15. Esse é o comprimento total. Então, se você somar, obter esse comprimento. Mas eu não vou somar aqui de cabeça, né? Eu vou somar no Excel. Boto o sinal de igual. Deixa eu atualizar aí a... Deixa eu botar no quadro aqui para ver se... Peraí. Eu ponho o sinal de igual e aí eu digito ali esses comprimentos. 1,7 mais... Deixa eu olhar aqui que eu já me esqueci. 20, 33 e 15. 20 mais 33 mais 15 metros. 69,7 metros. Então, esse é o comprimento de
trecho reto. Deixa eu atualizar aí a tela de vocês. Aí, ó. 69,7. E o virtual? Aí o virtual nós vamos somar lá. O que a gente tem? A gente tem uma válvula globo angular, que é o meu hidrante, né? Tem uma curva, mais um T de passagem direta, que é desse outro hidrante que está aqui. Mais um T de passagem lateral. E mais outro T de passagem direta, que no ponto A eu tenho um T também, né? Como o ponto A está antes do T, então teria isso. Então vamos lá para a planilha. Aqui no perda do trecho 2. Vou apagar aqui, que esse aqui é de um outro exercício. Então olha só. Eu tenho curva, uma curva de 90 graus. Deixa eu atualizar aí para vocês. Agora sim. Então fui lá para aquele trecho 2, ó, e aí eu botei ali, joelho não tenho nada, curva, eu tenho uma curva, aqui. T de passagem direta, eu tenho 2 na verdade, né? E T de saída lateral, tenho 1. Olhando lá no desenho, né? A gente tem que... É porque aqui eu não consigo mostrar as duas coisas aqui na minha tela, né? Esse desenho que está aí nessa planilha está errado. Vou até apagar ele daí para não dar confusão. E aqui, válvula globo angular. Eu tenho uma também, que é o meu hidrante. Uma. Válvula de gaveta não tem, válvula de retenção não tem. Então dá o total de 15,9 metros de perda de carga. Tá? Deixa eu atualizar a tela de vocês. A minha já foi aqui, mas no celular não atualizou ainda. Mas agora vai aparecer. Ó. Mais um T de uma válvula de globo angular, que é o registro do hidrante. Aí ali somando a coluna E, vai dar na caixinha amarela ali 15,9. Tá? É esse 15,9 que a gente vai lá, volta lá para a aba 2 ali, tipo 2. Aqui. Deixa ele carregar para vocês aí. Aqui. 15,9, né? Deixa eu ver. 15,9. 15,9. Vamos ver quanto é que deu ali. Aí dá um comprimento total, que é fórmula ali, vai somar 69,7 mais 15,9. Deixa ele atualizar. Eu já fiz o meu aqui, mas ele está pensando ainda para transmitir para vocês. Talvez para você já chegou, é que o meu celular aqui está no 4G, aí fica mais leve um pouquinho. Aí, 85,6. E aí, vamos para cá, vamos para cá. O C é 120 também, tubo de aço galvanizado. E agora, esse hidrante 2, ele também está numa altura de 1,7. Então, também tem uma elevação de 1,7 metros. Aqui. Aí a gente dá uma checadinha na velocidade, que também vai ser 1,27. E aqui tem uma pegadinha aqui, um paranauê aqui, que essa diferença de pressão no ponto A, aqui tem um lembretezinho, não aparece para vocês aí, essa diferença de pressão aqui, 38,7, essa aqui 35,8, tá ruim, porque tem que ser no máximo 0,5 de diferença, de uma pressão para outra. Então, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu diminuir aqui a minha tela, para vocês verem a planilha toda. A gente vai lá mudar a vazão do hidrante. Diminuir a tela. Aqui. Deixa eu atualizar aí para vocês. A gente vai lá na vazão do hidrante 2. Vamos aumentar essa vazão para aumentar a pressão ali também. Deixa eu só um momento atualizar a tela. Tomar uma aguinha. Já está na hora do nosso intervalo, né? Só mostrar isso aí a gente vai para o intervalo. Pronto. Ficou pequenininho, mas a última coluna é a coluna da pressão.
E ali onde eu estou, naquela caixinha amarelinha ali, está 150, vou botar 155. Opa, já deu de cara. Se eu botar 151, não deu, tá 36 lá e a outra pressão é 38. Então vou botar 153. 153 ainda não deu, ficou 38 e 37, tem mais do que 0,5 de diferença. Tá, deixa eu atualizar aí a planilha de vocês. Tá devagar aí. Pode ser só a minha que tá devagar. Então eu tenho que botar aqui, nesse caso, né, o que vai dar certo aí é 155 litros por minuto nesse hidrante. E é claro que essa vazãozinha a mais, né, ela vai ter que ser suprida pela minha bomba, né? Aqui nesse trecho BA ali, você já vê que ela soma essas duas vazões, né? Então vou botar 155. Aí com 155, eu dei uma calibrada aqui na vazão. Aí eu tenho uma diferença de pressão lá no ponto H, em relação ao hidrante 1 em relação ao hidrante 2, uma diferença de pressão de menos do que 0,5 metro de coluna d'água. Tá? Lá deu a pressão de 38,37 e nesse outro trecho aí, a pressão no ponto A é 38,17 para o hidrante 2, né? Então aí ficou admissível. Veja que aqui embaixo ele já somou essas duas vazões, ó. 305, né? 150 mais 155, 305. Que é a vazão que a bomba vai ter que me fornecer. Né? 305. Ok, gente? Vamos parar um pouquinho então para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Parar aqui a gravação. E 15 minutos a gente volta.